Olá, gente, estou de volta para trazer mais orientação, para levar mais esclarecimento, para levar mais a informação de Deus, do conhecimento da verdade, por onde você pode ser liberto, dos caminhos mentirosos, do engano, dos caminhos malditos que as pessoas andam pensando que estão no caminho da bênção, nos caminhos de mortes que as pessoas andam entendendo que vão encontrar a vida, nos caminhos que levam os homens mais para distantes de Deus, que as pessoas estão entendendo que estão seguindo e chegando a Deus. Estou aqui para vos levar os esclarecimentos da verdade do Evangelho de Cristo, mostrando a vocês a luz de Deus, que muitos estão sendo privados dela por não estar sendo corrigido, instruído, orientado, ensinados pela palavra. Então, meus amados irmãos e amigos, aqui é o canal, é o lugar onde você ouve e escuta a verdade que liberta. Que Deus abençoe. Então, vamos trabalhar aqui a informação da palavra de Deus para vocês, para que vocês possam estar sendo ensinados e instruídos, orientados para a verdade que liberta, tá certo? Novo zerado. Novo, vai lá. Beleza. Até mais, viu? Vai, Timão. Vai lá, que eu tô aqui na live. Tá na live, foi mal. Beleza. Tá tudo zero aí. Então é isso aí, pessoal. Tô aqui atendendo aqui o pessoal no trabalho, mas sempre comunicando a informação da verdade que liberta, a verdade do Evangelho, levando o esclarecimento aí pro pessoal para que todos possam estar sendo informados. Então, nesse momento eu quero chamar a sua atenção para a gente aprender mais um pouco e chamar você para aquilo que Jesus falou lá em João, né? Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, no versículo interessante, que a gente tem que entender o contexto inteiro para a gente poder ter uma luz maior do que foi falado ali. Mas se você pegar o versículo 31 ao 36 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, você vai ter um grande ensinamento ali, você vai ter uma grande advertência pela qual palavra, pelo qual motivo Jesus deu aquela palavra. Quando ele diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Quando Jesus falou isso, ele estava falando isso para um povo que estava crendo nele. Um povo religioso, um povo que estava dentro de um sistema religioso, de uma ideia, de um conceito vivido de Deus. Eles entendiam que estavam servindo a Deus. Esse povo eram os judeus que viviam dentro de várias religiões que tinha lá no tempo de Jesus: fariseu, saduceu, escriba, o grupo dos anciões. Tinha vários grupos religiosos que levavam o povo a uma direção de prática, de obediência, de regra, de ordenanças legais, de cumprir devoções, como se fosse para Deus. E aí Jesus ele chega e vai advertir a tais que estavam se convertendo a ele, que estavam crendo nele, porque crer em Jesus é uma coisa e seguir a ele é outra. E essas duas têm que estar interligadas. Quem crê, segue. Amém? Porque crer, todo mundo crê, mas não segue. A própria Bíblia vai dizer que o diabo, ele crê que Deus existe, mas ele é opositor a Deus. Ele não se submete a Deus. Então, não adianta dizer que crer. Jesus vai dizer: se vocês permanecer nas minhas palavras, olha, permanecer, guardar, praticar. Você crê em Jesus? Amém. Agora, você tem que andar e ser guiado, conduzido, formado no entendimento, nos princípios e valores, na palavra de Cristo, no que ele ensina. Jesus vai dizer: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Ser discípulo de Jesus é estar sendo guiado para Deus. Quem não é discípulo de Jesus não está sendo guiado para Deus. Você pode ser discípulo de A, B, C, D, E, F, G, H. Você pode estar seguindo o pastor A,
A, B, C, D, E, F, G, H. Você pode estar sendo instruído na doutrina do teólogo A, B, C, D, E, F, G, H. Se você não estiver seguindo a Cristo, na doutrina de Cristo, você não está seguindo para uma caminhada para o céu. Você está perdendo a direção. Você está vivendo uma fé vã. Você está vivendo uma vida de devoção e sacrifício, submisso a esse sistema religioso, a essa doutrina, a esse ensinamento do homem. Anátema, vã. Tem que seguir a Cristo. Tem que estar na palavra de Cristo. Tem que ser discípulo de Cristo. Não tem outro caminho para Deus. É Jesus. Não é religião, não é igreja, não é homem, não é caridade, não é doutrina de nenhum teólogo, não é nenhuma dessas coisas que os homens colocam hoje dentro das religiões, para o povo viver como se fosse meio de chegar a Deus. Jesus é o caminho. E para você andar nele, tem que seguir a ele, guardando e praticando a palavra dele, seguindo a doutrina dele. Por isso que Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Por isso que o apóstolo João vai dizer, se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não recebam. Porque senão vocês vão estar seguindo uma direção que não é a de Deus. Tanto é que o apóstolo vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Dá uma lidinha lá na segunda carta do apóstolo João, no versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo, você vai ver essa verdade. E Paulo ainda vai ser muito mais enfático para advertir os irmãos, dizendo, pode vir um anjo do céu, qualquer um no meio de nós, que vos traga um outro evangelho, um outro ensino, uma outra boa nova, que não seja essa que eu vos tenho pregado, não recebam, é anátema. Paulo pregou o evangelho de Cristo. Paulo estava seguro que o que ele pregou era o evangelho de Cristo. E ele vai dizer aos irmãos, pode vir quem for no nosso meio, ou Pedro, ou Tiago, amanhã ou depois, trazendo outro ensino, não recebam, pois é anátema. O próprio Paulo vai repreender Pedro, porque estava ensinando fora da verdade do evangelho. Gálatas 2:11, dá uma lidinha lá. O próprio Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1 e o 2, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2, Paulo vai dizer aos Coríntios que se eles não permanecerem no evangelho, eles não seriam salvos. Pois eles só seriam salvos se permanecessem no evangelho que Paulo pregou, como Paulo ensinou. Não é um outro evangelho. Não é essa moda que o povo vive hoje. O evangelho é um só. É o evangelho de Cristo que foi pregado pelos apóstolos. E nós, igreja de hoje, temos que estar alicerçando a nossa fé no único e verdadeiro, firme, exclusivo, fundamento e alicerce, que é Cristo, a sua palavra, a sua doutrina, o que Jesus trouxe para nós como esperança, a direção de Cristo para a nossa vida, o que Ele orientou, o que Ele ensinou, para onde Ele nos direcionou a receber de Deus, a chegar a Deus, a ter a bênção de Deus, a receber o perdão de Deus, para onde Cristo nos conduziu, nos orientou aí para alcançar salvação, perdão e vida eterna. Aí se você for analisar o que muitas igrejas pregam aí, se você for analisar ao que o povo está sendo ensinado dentro das muitas igrejas, você vai ver que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou. E aí eu vou falar agora sobre o texto, sobre o título desse vídeo que eu coloquei aqui agora. Muitas igrejas não é lugar de bênção para ninguém. Não é lugar que ensina o caminho da bênção. Muitas igrejas é lugar que leva o povo a uma vida em maldição, onde o povo está aprendendo o anátema. E eu quero falar sobre isso, porque muita gente diz assim, não, é melhor uma igreja do que um bar. Você já viu alguém dizer isso? É melhor uma igreja do que um bar? Logo no começo, quando eu ouvi essa frase, eu dizia, é mesmo, amém, amém. É melhor uma igreja do que um bar. Mas, a partir do momento que a gente vai aprendendo, buscando conhecimento, sendo iluminado, começando a analisar, ser prudente, eu olhei assim e disse, não, hoje eu não concordo mais com isso. Hoje eu digo, é melhor um bar do que certas igrejas. É melhor um bar do que certas igrejas. Porque a maioria das igrejas, não vou generalizar, nunca generalizo, porque sempre tem o grupo que se mantém fiel, sempre tem o remanescente, sempre tem os prudentes, mas a maioria dessas igrejas estão
sendo lugar de maldição, anátema, onde o povo está aprendendo a se desviar de Cristo, não a andar com Cristo. Porque a maioria dessas igrejas está formando não discípulo para Cristo. A maioria dessas igrejas estão formando pessoas fanáticas, cegas, sem conhecimento de Cristo, pessoas que vivem o emocionalismo, os movimentos vãs, se embriagam, perdem a noção, a razão, sem entendimento, uma fé cega em Deus. A maioria dessas igrejas estão formando adeptos, seguidores, defensores de igrejas e pastores. A maioria dessas igrejas que estão por aí não estão formando discípulos para Cristo. Estão formando combatente contra o Evangelho. A maioria dessas igrejas estão levando o povo a ser inimigo da cruz de Cristo. A maioria dos homens que estão na frente dessas igrejas, a maioria desses pastores, são inimigos da cruz de Cristo. E leva o povo ao viver o anátema, a cair da graça, privados da verdade, tropeçarem. Priva o povo do conhecimento de Deus. A maioria dessas igrejas não forma discípulos para Cristo. Então, eu disse, é melhor um bar do que certas igrejas. Tem igreja aí que é escândalo. É barulho, é bagunça, é zoada. Não tem disciplina, não tem a palavra, não tem ensino. Não tem pessoas lúcidas, sóbrias, conscientes. Pessoas que se embriagam, deliram, gritam, pulam, correm, faz zoada. Um culto que parece mais uma bagunça, que parece mais desespero. Onde o povo está lá gritando e vivendo tanta coisa que traz escândalo, que não traz conhecimento nem entendimento de ninguém para Deus. Então eu disse, não, é melhor um bar. Sabe por que é melhor um bar? Deixa eu aqui atender o rapaz. Pois não, irmão? Vocês estão entendendo, irmão, o que eu estou falando? Vocês estão refletindo? Vai ficar logo com raiva não, irmão. Olha, está falando da igreja, está falando da igreja. Não, irmão. Porque o centro da vida do cristão não é a igreja, é Cristo. O alicerce não é a igreja, é Cristo. O lugar que nós temos que estar não é a igreja, é Cristo. O que nós devemos defender não é a igreja, é a instituição. É Cristo, a fé nele, de quem crê nele para ser membro da igreja dele. E o povo defende mais o que, irmão? O povo está defendendo mais seus ministérios, suas instituições. O povo está sendo mais praticante das ordenanças legais, das obrigações de suas igrejas, não do evangelho. O povo olha mais para os usos e costumes, para as práticas, para as obrigações de suas igrejas. O povo não olha para o que o evangelho ensina. O povo não quer saber. Então, por isso que eu disse, eu prefiro um bar do que certas igrejas. Que continue o bar, que não abram essas igrejas, porque hoje banalizou. É igreja por toda esquina. Tem rua que tem 5, 6 igrejas. Para que essas igrejas? Não é para formar discípulo para Cristo. É para aglomerar multidões, para viver uma banalização em nome de Deus, onde dizem que é casa de Deus, onde dizem que é lugar de adoração, só que não. Eu prefiro o bar do que certas igrejas. Porque tem pessoas dentro de igreja que têm o coração mais duro para a palavra da verdade do evangelho do que muitas pessoas que estão no bar. As pessoas que estão no bar têm o coração mais quebrantado para ouvir a palavra do que muitos que estão dentro de igreja que acham que já são salvos, que acham que são melhor do que os outros. As pessoas que estão nos bares não julgam ninguém. E muitos que estão dentro de igreja julgam as pessoas. Diz que as pessoas vão para o inferno porque se acham mais de Deus do que as pessoas, porque são religiosas, estão dentro de uma instituição vivendo uma formalidade. As pessoas que estão dentro de igreja são muito mais hipócritas às vezes do que quem está no bar. Porque a pessoa que está no bar está vivendo a realidade ali. Muitos que estão dentro de igreja estão encenando, estão vivendo uma vida hipócrita. Por isso que eu digo, eu prefiro bar do que a igreja. Porque os maiores inimigos de Cristo ouçam isso. Os maiores opositores de Cristo ouçam isso. Não foram os pecadores que viviam se prostituindo, que viviam roubando e mentindo. Os maiores opositores de Cristo eram os pecadores que pensavam que era santo a ponto de julgar os outros,
que viviam dentro das religiões, os religiosos, dentro de suas instituições e igrejas. Os maiores opositores e perseguidores de Cristo eram religiosos. O coração mais duro, resistiam, perseguiam, desprezavam, não aceitavam a palavra. Vai pregar o evangelho para esse povo dentro da igreja? Vai advertir a verdade? Vai dentro da igreja dizer, não, a palavra não diz assim, para ver se o pastor não te bota para fora. Se tu for membro de lá, ele te exclui, ele te disciplina, ele te priva. Vai. Por quê? Porque eles não aceitam a verdade, eles não estão dispostos a ouvir a verdade, porque eles estão com a sua mente cauterizada, cego pela mentira, de que são de Deus, que estão servindo a Deus, que são verdade de Deus. Por isso que eu digo, eu prefiro bar do que muitas igrejas, que muitas igrejas aí são portas do inferno, lugar de maldição, que está formando filhos do inferno 2 vezes mais do que aqueles que estão lá ministrando nessas igrejas. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério que eu estou levando aqui para vocês. Eu prego abertamente assim. Eu prego essa verdade livremente porque eu tenho liberdade de Deus. Não estou preso a um sistema, dentro do domínio do homem. Fui liberto por Cristo para pregar a verdade em todo lugar, a todas as pessoas, independente de quem sejam. Por isso que eu prego assim abertamente. Você que está dentro de ministério, você está moldado ao que o ministério manda. Você não tem autoridade, você não tem liberdade para pregar a verdade. Você tem que pregar o que o ministério determina. Você tem que viver na linha do ministério que você está. Você é negócio do homem. Você é propriedade do ministério, não de Cristo. Porque se você fosse propriedade de Cristo, você pregava e defendia a verdade do evangelho de Cristo, não verdade de igreja relativa. Não doutrina de igreja. Você não defendia placa, ministério, igreja, instituição. Você era um pregador e um defensor da verdade do evangelho. Por isso que você não prega abertamente e por isso que você fica com raiva, irado. Porque a sua mente está sendo formada dentro da mentira que as igrejas ensinam com o nome de verdade. Porque a verdade não é igreja nem coisa alguma parecida. Jesus não disse que a verdade era a igreja. Jesus não disse que tinha que estar dentro de uma instituição sobre a liderança do homem para conhecer a verdade. A verdade é Jesus, é o evangelho. E eu tenho que estar aonde tem essa verdade, esse evangelho sendo pregado. Jesus, a sua palavra. Jesus, a sua palavra é a verdade para a nossa vida, como igreja de Cristo, seguir, praticar, submeter e pregar. Amém, meus amados? Então, é melhor um bar do que certas igrejas. Meus amados, tem certas igrejas por aí que é pior do que um terreiro de macumba. Tem certas igrejas por aí que o diabo opera mais dentro dela do que no terreiro de macumba. Cuidado, irmão. Cuidado com esse negócio de igreja, porque a porta do céu não é igreja. O caminho para o céu não é igreja. O lugar para estar com a vida com Deus não é igreja. É Jesus e a palavra dele. Amém, meus amados? Vou encerrar aqui, porque eu estou aqui no trabalho, já dei umas 2 paradas, mas você está aí, está recebendo a verdade que liberta. Não é dentro de igreja, é aqui, ó. Porque Deus está falando, não é limitado. Deus não está restrito a uma igreja. A palavra de Deus está nos nossos lábios, na nossa boca. E temos que pregar ao mundo. Não é preso dentro de 4 paredes, submisso a um sistema dominado pelo homem. Nós somos servos de Cristo e chamados para pregar a verdade em todo lugar, para toda a criatura. Amém, meus amados? Aqui você ouve a verdade que liberta. Esse é o meu compromisso. Evangelista Wellington Ramos, em pregar a verdade, nada além da verdade, fazendo a obra do reino de Deus.